Milionário e milionário, mais um halving se aproxima, estamos aí a 7 dias, 13 horas e 38 minutos, né? Não temos uma contagem exata, mas é mais ou menos por ali a altura do bloco, né? Esse é o principal evento das criptomoedas que acontece de 4 em 4 anos, é quando o Bitcoin ele fica mais escasso, né? A produção cai pela metade, consequentemente o seu preço tende a subir, né? Então de 4 em 4 anos a gente vê isso acontecer. E logo após essa data, logo após acontecer a atualização ali no bloco, dá 2 meses, geralmente a gente vê aí o Bitcoin decolando fortemente para cima. Bom, se tratando do atual momento, do presente momento que a gente vive, tem algumas notícias boas, tem notícias ruins. Notícia ruim, o caso da SEC com a Uniswap, que está enfraquecendo aí as altcoins, Bitcoin também caindo no presente momento, a gente vai estar vendo ali. Eu diria que a gente está entre o céu e o inferno, mas a gente tá diante de algumas oportunidades interessantes aí nas altcoins, tá? Então é isso que a gente vai estar vendo aí agora ao longo deste vídeo. Para você que não está exposto em nada, a gente vai estar vendo aqui criptomoedas que eu pensaria a começar a comprar agora, tá? Já começar a fazer um DCA nessas criptomoedas, porque, cara, há 7 dias do halving, né? Poderemos ver aí, quem sabe, o Bitcoin caindo no fato, né? Isso aí pode estar precificado também. No mercado existe muito isso, né? Então, quando tem um evento, já os investidores, o mercado, ele precifica isso. Então, ele já se posiciona antes e aí depois cai no fato. Mas, geralmente, sempre acontece isso no halving, tá? Sempre acontece. Halving geralmente cai para baixo, dá aí 2 meses, depois o mercado, puff, volta com tudo para cima. E se o Bitcoin perder essa zona assimétrica aqui para baixo, a gente pode ver o Bitcoin indo nos 52 mil dólares. E isso vai fazer com que as altcoins fiquem ainda mais barato. Mas a gente não tem como saber, porque o Bitcoin pode cair para baixo e pode haver o que? Migração de capital para as altcoins, porque a grande maioria já está 30, 40% abaixo do último topo. E aí com essa notícia também aí da SEC querendo processar a Uniswap aí, também, né, altcoins tiveram um baquezinho aí um pouquinho forte nos últimos dias, o que no meu ponto de vista não passa de oportunidade. Também temos notícias relevantes como os ETFs em Hong Kong que poderão ser começados já a negociar nessa semana que vem. É isso que a gente vai estar vendo aqui ao longo deste vídeo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nada mais justo que deixar um like, se inscrever no canal aí e se torna um membro aí, junte-se aos nossos grupos, tem acesso às minhas carteiras de memecoin, carteira Prêmio, carteira RWA e planilhas que eu venho atualizando aí com as melhores oportunidades para os senhores e as senhoras. Bom, milionários, Bitcoin então aí caindo 0,48, 49% no presente momento em que gravo este vídeo, cotado a 69.660. O Bitcoin, no meu ponto de vista, tá? Ele está com muita dificuldade para romper a faixa dos 71.600. No presente momento, querendo vir para baixo, querendo perder média. A gente está num padrão onde o Bitcoin tende a ficar cada vez mais espremido. É um padrão aqui assimétrico, tá? Então a gente pode ficar mais um tempinho aqui, pode. Mas se a gente perder essas médias aqui, ó, depois de ter tentado uma série de vezes romper isso aqui e não ter conseguido, tá? A gente pode ver o Bitcoin vir testar, tá, essa partezinha aqui de baixo, e se a gente perder, a gente tem uma zona de liquidez aqui embaixo na faixa dos 52 mil dólares, tá, milionários? Outro detalhe que me leva a crer que o Bitcoin pode cair no fato nos próximos dias é a questão do volume, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem também depois, né, notícias a favores, né? Então a gente está num padrão de acumulação aqui. Pode romper tanto para cima como para baixo. O rompimento para cima poderia nos levar para a faixa dos 85 a 90 mil dólares, tá? E rompendo para baixo lá na faixa dos 52 a 50 mil, certo? Então, no meu ponto de vista, a gente tem aqui um volume caindo cada vez mais no tempo gráfico diário, o que corrobora, tá,
com um padrão como esse, ou até mesmo com um padrão de queda, e também no tempo gráfico semanal eu tenho um índice de força relativa extremamente sobrevendido. Tá? Então, para quem entende um pouco, aí manja um pouco mais de índice de força relativa, sabe que quando a gente está em zonas de sobrecompra, como a gente está aqui extremamente verde, não é o melhor momento para ficar exposto em Bitcoin. Tá? Ou qualquer outra criptomoeda. Isso aqui é apenas um indicador. Outra coisa, a gente tem uma espécie de topo duplo também, topo duplo aqui no estocástico, tá? Já querendo apontar para baixo. E, cara, tudo me leva a crer que a gente pode ver o Bitcoin, quem sabe, tendo um baque aí para baixo nos próximos dias. É o famoso sobe no boato e cai no fato, né? Com o halving do Bitcoin. Bom, nos últimos dias aí, né, há 2 dias atrás, a gente viu aí que a SEC pretende processar a Uniswap. Bom, isso gerou aqui um estresse no gráfico de Uniswap, mas no meu ponto de vista isso aqui não passa de uma oportunidade. Uniswap é a maior DEX, um dos maiores protocolos DeFi do mundo. A gente tem um grande volume, uma grande demanda na compra, né? A gente rompeu aqui uma cunha descendente de aproximadamente 600 dias, tá? Aqui no gráfico semanal. No que a gente rompe aqui, a gente lateraliza e explode para cima. Então a gente viu a Uniswap sair de 13,80 para aproximadamente 17, 18 dólares. Quando eu pego esse último fundo aqui, ó, e traço uma Fibo, tá? A gente está testando retração de 0,618. Para quem é técnico graficamente falando, sabe que isso aqui é uma correção completamente normal depois de um grande movimento de alta, que foi o que aconteceu em Uniswap. Ela subiu 340%. E quando a gente olha Uniswap aqui, é um dos maiores ativos do mundo, tá? Em valor de mercado. Então, cara, para a Uniswap sair de lá de baixo e subir 300, cara, é porque entrou bilhões e bilhões aqui dentro do seu protocolo, tá? Então eu acredito que isso aqui não passa de uma oportunidade, tanto que eu fiz uma compra juntamente com os meus alunos lá na minha sala VIP, né? E eu falei ainda para eles que eu acredito que o Uniswap pode vir testar essa região aqui nos 8,20. Chegando aqui, quem sabe, eu posso comprar mais um pouquinho, tá? Bom, então no meu ponto de vista, Uniswap é oportunidade com essas notícias aí. É no medo que as grandes oportunidades se encontram, tá? Então ela pode corrigir agora com essas notícias positivas, depois voltar a subir, e aí você provavelmente não vai ter dado bola, né? Porque você não é acostumado a comprar na baixa e sim só na alta. Eu falo isso porque, cara, 90% das pessoas é assim, tá? Tem medo de comprar quando o ativo tá caindo, mas tem coragem de comprar quando o ativo estiver lá na faixa dos 30 dólares, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E a gente tem notícias positivas também, né? Ótimas notícias aí há 2 horas atrás para o Bitcoin e Ethereum de Hong Kong, lançamento de ETFs spot na segunda-feira. Como a gente está num padrão assimétrico aqui, tá, bilionários? Tudo pode acontecer, né? Quando vê lá os ETFs são um sucesso lá na Ásia, e quando vê esse trem aqui pode romper para cima, fazer com que o Bitcoin vá lá nos 90 mil dólares. Eu diria que a gente está entre o céu e o inferno, milionários. É mais ou menos por isso, tá? Outra coisa, BlackRock bate recorde de 10,5 trilhões em ativos gerenciados no primeiro trimestre, né? E a BlackRock aí é a principal gestora no comando dos ETFs, né, milionários? E ela tá, cara, rompendo tudo aí, tá cada vez mais rica agora com 10,5 trilhões. Com o halving acontecendo agora em pouco mais de 7 dias e algumas horas ali, né? A altura do bloco, eu acredito que assim que isso passar, esse negócio de halving do Bitcoin, né? Tá muito burburinho em torno do halving do Bitcoin. Tem que passar isso de uma vez. Se o Bitcoin tiver que cair, que caia.
E aí a valorização dos ativos eu acredito que começa a partir do segundo semestre desse ano. Bom, dado isso, eu estou de olho aqui no setor de inteligência artificial, porque vai haver, né, provavelmente vai haver uma fusão de tokens cripto, né, no valor de 7,5 bilhões, né, e isso aí eu acho que pode fazer o setor de inteligência artificial aí, a partir do segundo semestre desse ano aí, ter uma bela valorização. Então a gente pode ver aí a FET, a DIX e a Ocean se fundindo e criando um super token, o ACE, né, de inteligência artificial. Então eu ficaria de olho nesse setor, visando que criptomoedas, né, estão aí bem abaixo do seu último topo. Eu tenho aqui, por exemplo, a NIR, né? A NIR teve uma bela de uma valorização, né? Se a gente pegar aqui o fundo de NIR, né, desde outubro de 2023, NIR subiu aproximadamente 773%. Porém, dificilmente a gente vai ver essas criptomoedas voltando lá para o fundo do poço. Imagina a NIR a $1, 1 e pouco. Eu acredito que isso nunca mais vai acontecer, tá? Até porque a gente está em cima do halving e, cara, altcoins aí tendem a ter uma excelente performance aí nos próximos meses. A gente ainda não viu um alt season acontecer, tá? A gente viu aqui um aquecimento do alt season, mas em breve a gente pode ver aí altcoins decolando para cima. Então o meu plano agora é o que? DCA. Eu já estou posicionado, eu já tenho as minhas carteiras, tá? Eu estou comprado em várias criptomoedas, eu estou no lucro, tá? Eu posso até mostrar para vocês aqui parte do meu portfólio, ok? Que vocês têm acesso se tornando aí um membro do canal. Eu ainda estou aqui $28 mil no lucro, tá? Eu estou com FET, 744% de lucro em FET, e a minha pior performance no presente momento é a Litecoin, que recentemente eu comprei em um valor, postei aí no canal para os senhores e senhoras também. Bom, eu não estou preocupado com a oscilação do curto prazo, o meu foco aqui é começar a descascar essas criptomoedas com Bitcoin acima de $200 mil, que é o que eu acho que vai acontecer aí até 2025, tá? Então, cara, NIR, uma das criptomoedas que é, cara, top. Ela já tá 27% abaixo do último topo, tá? E eu acho que se você não tem nenhum tipo de exposição nessa criptomoeda, que é a top de inteligência artificial, a NIR, você já deveria pensar em comprar pelo menos um pouco, tá? Um exemplo que eu dou para vocês. Cara, o milionário, eu tenho aqui R$10 mil que eu quero destinar apenas para uma carteira de criptomoedas de inteligência artificial. Bom, pode ter certeza, tá? Eu dividiria em 3 etapas, 3 compras, tá? A primeira eu já compraria agora. Por quê? Porque a gente está quase 30% abaixo do topo. Não tem como a gente saber até onde pode chegar, certo? Essa correção. O que a gente pode esperar é que a gente pode bater numa zona de suporte aqui a qualquer momento e ver as altcoins decolando novamente. Pode sair capital do Bitcoin, tá? O Bitcoin pode corrigir, certo? E esse capital pode migrar para altcoins, fazendo com que um alt season aconteça. E se você não tiver exposto achando que vai cair cada vez mais, tá errado. Então você deve ir fazendo um DCA, certo? Um preço médio aí, ok? Então eu acredito que NIR a quase 30% abaixo do último topo já seria aí uma primeira compra, tá? Para você pensar em fazer. Agora, se eu olho aqui, ó, o gráfico de NIR, o gráfico diário, a gente está perdendo as médias, tá? A gente pode vir testar essa região aqui, certo? Testar essa região. Região aqui dos $6 mais ou menos. Caso a gente perder essa região, cara, é muito provável que a gente venha testar essa zona aqui, que já serviu uma vez como resistência, tá? Ou até mesmo a média de 200 períodos, entre os 4,60 e $4, ok? Bom, não tenho dúvidas que eu compraria um pouquinho aqui agora. A minha primeira compra eu faria aqui, a minha segunda compra, caso acontecer, eu faria aqui embaixo, entendeu? E aí depois, se rolasse alguma terceira compra um pouquinho mais para baixo, aí a gente avaliaria, né, um possível alvo aqui mais abaixo.
Mas, cara, eu não acredito muito em grandes quedas para NIR, até porque a gente tá, cara, a gente tá aqui numa tendência altista no tempo gráfico semanal, a gente virou a chave literalmente em NIR, tá? E a faixa dos 6 dólares é um suporte incrível, tá? Para ela, a gente tem média de 8 e a gente tem aqui, ó, a gente tem zonas de suporte extremamente relevantes para a criptomoeda. A gente tem muito volume envolvido e pouco volume na venda, tá? Então eu acredito que, cara, NIR é uma criptomoeda que você tem que pensar aí em comprar um pouquinho já a partir de agora, tá? Então, NIR Protocolo é uma criptomoeda que você tem que ter no seu portfólio de inteligência artificial, tá? E ela já tá 30% aí abaixo da sua all-time high. NIR, bote na sua cabeça, é uma criptomoeda que vai fazer você ganhar muito dinheiro nesse ciclo de alta. Outra criptomoeda é a Render, que é a terceira maior criptomoeda aqui em volume de negociação, quando a gente fala em inteligência artificial, quase chegando num suporte aqui extremamente relevante, tá? Então, vamos ver aqui a Render, tá? Render, tempo gráfico semanal, outra criptomoeda está corrigindo, a Render já está perdendo as médias, tá? Se eu vier aqui, ó, no tempo gráfico diário de Render, ô glória! Essa aqui tá ficando só o filé, hein? A Render, ela já tem uma queda de aproximadamente 40%, cara. Tá perdendo aqui as últimas zonas de suporte? Tá. Cara, a Render, ela já tá ficando num ponto aqui interessantíssimo. Eu tinha feito análises, né, para o pessoal da minha turma lá. E eu falei, cara, não inventem de comprar Render aqui, ó, tá? Então eu acredito que esse indicador ele vai aliviar e quando ele estiver aqui pelo meio, a gente começa a pensar em comprar a Render para hold, tá? Então a gente tem possibilidade de ver Render agora, já tá num belo ponto, tá? Já tá num belo de um ponto, então eu já compraria aqui a primeira remessa, eu já compraria aqui, tá? Um pouquinho eu já compraria, porque já tá 40% abaixo, pô. Vai esperar até onde? Até onde você vai esperar? Entendeu? Então a gente tem possibilidade de ver ela vindo testar essa região aqui, na faixa dos 7,60, certo? Podendo vir testar até mesmo a faixa da média de 200 períodos. Aqui seria a compra perfeita, né? 6 dólares em Render. Render chegou a bater agora nos últimos dias 13,80. Saiu lá do fundo do poço, de 1 e pouco, para 13,80, está 8,60 e está vindo para baixo, com possibilidade de bater 7,60, podendo chegar até a 6 dólares. Então, cara, eu não tenho dúvidas, tá? Um pouquinho eu já compraria por aqui, certo? Deixaria para comprar mais um pouquinho ali por volta dos 7,60 e a minha última compra em Render eu deixaria lá na faixa dos 6 dólares, 5,80, tá? Então, cara, imagina isso, cara. É a última oportunidade da vida de vocês, tá? Então, se a Render corrigir aí, ó, 50, 60%, meu Deus, cara. E aí você vai fazendo um DCA e vai melhorando seu preço médio, tá? Um exemplo, se você comprar aqui um pouquinho agora, compra um pouquinho aqui, compra mais um pouquinho aqui e outro pouco aqui, você fica com um PM aí de uns 7 dólares, tá? E aí imagina, Render depois vai embora, cara, com 50, sei lá, 50, 100 dólares. Imagina, você fica com um preço médio ótimo. E isso vai acontecer rápido, não vai demorar muito não, tá? Segundo semestre desse ano e vocês vão ver as criptomoedas subindo enlouquecidamente, no meu ponto de vista, tá? Bom, depois a gente tem aqui a GRT, a FET, a GIX, né? Outras 3 criptomoedas aí também, né? Então a gente tem que dar uma olhada em FET, a GIX e a Ocean, que são os 3 principais ativos, né, que vão fazer as criptomoedas aí ter um salto, porque esses ativos aqui eles tendem a se fundir, né? Isso aí tá em votação, passou a primeira votação, tem mais 2 votações ainda, mas cara, no momento que isso aqui acontecer, o setor de inteligência artificial ele vai para a lua, tá? Então a gente tem que ficar de olho também nessas criptomoedas. GRT é outra criptomoeda de inteligência artificial, tá? Outra criptomoeda.
Deixa eu ver se eu acho ela aqui, GRT, tá? Que você deve pensar também em comprar um pouquinho, porque, cara, é uma criptomoeda que decolou, saiu de 0,08 para 0,50 cents, teve uma hipervalorização, e é uma criptomoeda que já está aí, ó, cara, 40% abaixo do último topo, certo? Então é um ativo para você pensar em comprar um pouquinho. Eu acredito que vai vir aqui na média de 200, na faixa do 0,22 mais ou menos, certo? Mas já caiu muito, 40%, tá? E se não vier aqui? E se der uma louca no mercado aí, esse trem começar a voltar para cima aí e quando vê explode? Né? Então é um ativo para você pensar também em comprar um pouquinho, no meu ponto de vista. São ativos que tendem a colocar dinheiro com consistência no seu bolso. Bote isso na cabeça. Setor de inteligência artificial, a gente está falando da nata. Tá? Eu estou falando da nata aqui, não estou nem falando de criptomoedas lá com maior assimetria. Quanto maior a assimetria, maior o risco. Aí a gente tem o CGPT, a gente tem NTX, a gente tem a CDAO, a gente tem várias outras criptomoedas aí de inteligência artificial com uma assimetria muito grande, porém um risco muito maior. Eu estou focando aqui em ativos que tendem a botar dinheiro com consistência no seu bolso ao longo do ano. E você tem que aproveitar desse momento de queda, momento frágil do mercado, para ir comprando esses ativos de pouco a pouco. Então, tá, GRT é mais um ativo que você deve pensar em comprar aí um pouquinho, tá? A GIX, né? Quarto ativo aí, a GIX, né? A GIX deixou um topo duplo aqui, caiu o quê? Uns 30% do topo. A GIX acho que nem caiu muito, hein? 30%, ó, tá? A gente tem uma zona de suporte relevante aqui, certo? Ela está testando o $1 no presente momento. Ela chegou aqui, ó, o seu ápice aqui nos últimos tempos é 1,45. Criptomoeda saiu de sobrevenda, tá? Já está lá em sobrevenda no estocástico, saiu de sobrecompra aqui, com perdão. Aliviou indicadores, então eu já pensaria com certeza em comprar um pouquinho aqui, tá? E caso perdesse suporte aqui, eu compraria mais um pouquinho lá na faixa dos 60 cents, mais ou menos, aí o token AGIX, tá? Então eu já pensaria em comprar um pouquinho agora aí também. Ocean, né? Que é um ativo que se valorizou bastante também. Né? A gente tem até um ombro, cabeça a ombro aqui, né? Tem uma espécie de um ombro, cabeça a ombro aqui também. A gente está perdendo as médias. Eu acredito que a gente pode ver aí a Ocean vir testar a média de 200 também, certo? Então a criptomoeda eu acho que nem caiu muito também, só que essa aqui não teve grandes valorizações, tá? 40%. Criptomoeda comparada às demais não teve aquela valorização absurda. Até teve, na verdade. Se a gente for ver o fundo aqui, ela saiu de 0,28 para 1,60, 1,70, né? Então sim, é um ativo para você pensar também em comprar um pouquinho, tá? Então eu compraria um pouco aí de Ocean no presente momento, e caso ela vier testar aqui a média de 200 na faixa do 0,70, eu deixaria para comprar mais um pouco, tá? E a FET, no meu ponto de vista, é o principal ativo aqui para se pensar em comprar, né? O ativo que mais vai se beneficiar aí disso tudo que vai acontecer, tá? Então a criptomoeda FET atualmente está 30% abaixo também. Vai testar uma zona de suporte aqui, ok? Semanalmente falando, criptomoeda está bem esticada, vai testar o fundo juntamente com média de 8, etc, aquela coisa toda. Está num ponto aqui de extrema sobrecompra, tá? Então eu acho que um ponto interessante, tá, para a gente começar a especular FET seria mais ou menos por aqui na faixa dos $2, tá? Então $2 eu já compraria FET, ok? E deixaria para comprar aqui mais um pouquinho na faixa do 1,20, 1,40 aqui na média de 200 períodos. Eu acredito que essa criptomoeda pode chegar aqui nesse patamar, tá? Caso a gente veja uma correção um pouquinho mais forte antes do halving aí, aquela coisa toda. Aí a gente tem várias outras criptomoedas como a iOS, a Rose, né? São ativos aí que eu também daria um pouco de ênfase, tá? São criptomoedas aí que pode dar muito bom também. Cadê a iOS aqui?
Bom, isso aqui é tudo inteligência artificial, tá, milionários? Todas as criptomoedas de inteligência artificial tá aqui, para vocês verem que eu estou de olho, no setor, tá? Eu tô de olho, de pé trancado aqui no setor, tá? Deixa eu ver, cadê? Criptomoeda IOS, recém eu tinha visto ela aqui, ó, IOS. Então, uma criptomoeda que subiu muito, 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 muito. Ela saiu aqui desse fundo aqui em novembro, tá? De 0,02, chegou a bater aí, cara, 1,6. Vocês têm noção? Subiu demais, tá? Eu tô aguardando IOS aqui nesse patamar, aqui por volta do 0,45, 0,50. Por aqui eu vou começar a comprar essa criptomoeda. Então, cara, bote no seu radar. IOS é uma criptomoeda que você tem que comprar. Também estou comprado em Rose, né? Bem comprado em Rose. E já está chegando aqui na hora de fazer aqui uma espécie de um DCA, né? Criptomoeda que chegou aí a bater 0,18, está tendo sua correção, já caiu aqui 35%. Tem espaço para cair mais. Devemos traçar aqui níveis de Fibonacci, tá? E pegar pontos relevantes, que são esses aqui, né, meus queridos? Pontos relevantes aqui para a criptomoeda. Média de 200 com retração de 0,5, 0,61 e 0,78. Compraria aqui no 0,10, 0,11, depois eu compraria mais um pouquinho no 0,09, finalizaria minha compra no 0,07, se isso acontecer, tá? Aqui na criptomoeda Rose. Bom, então eu já falei de algumas criptomoedas aqui para os senhores e senhoras, né? Depois tem criptomoedas de maior assimetria, low cap, aquela coisa toda, né? Que aí, cara, aí é comprar, né? Criptomoeda aqui tá numa lenga-lenga. Aí é comprar e ver a coisa acontecer aí se der tudo certo, tá? Compraria aí um pouquinho aí nos preços atuais, né? Criptomoeda sobe e devolve, sobe e devolve. Né? E toda vez que ela sobe e devolve, ela sempre vai fazendo o quê? Um fundo maior que o anterior. Tá? Então, com certeza a criptomoeda não acredito que vai cair muito. Eu acredito que ela já está num ponto interessante para você começar a pensar em comprar um pouco. Tá? Aí a gente tem a IMGNAI, que é outra criptomoeda também, tá? Que quando vê pode dar muito bom, tem uma simetria bem grande, compraria um pouco aí também. Tem a iTech, né, outra criptomoeda que explodiu fortemente para cima, tá? Então se a gente traçar aqui, ó, níveis de Fibonacci, são criptomoedas que eu estou de olho, tá? Essa criptomoeda tem tudo para vir testar aqui o 0,12, seria uma compra interessante na faixa do 0,12 aqui em iTech, tá? Tem a SDAO, que é outra criptomoeda que eu gosto. SDAO, Viot e CGPT, né? São criptomoedas aí que com maior assimetria, tá? Que tende a ter uma decolagem aí a hora que o mercado explodir muito forte, tá? Então eu tô de olho em SDAO aqui na faixa do 0,62 mais ou menos, média de 200 períodos, tá? Então acredito que quem sabe criptomoeda pode dar uma oportunidade de compra aqui, visando que ela deixou um topo lá na faixa do 1,20 mais ou menos e já está a corrigir 40%. Então, cara, criptomoedas já estão em um ponto interessante para você pensar em comprar. Faça o que eu te falei. Se você tem um capital destinado para esse setor, faça a compra em 3 etapas. A primeira já compra agora. Tá? Dei vários exemplos de criptomoedas que tendem a botar uma bela de uma grana no seu bolso aí ao longo desse ano e parte de 2025. Tá? Então eu te dei vários pontos. Faça uma compra agora, faça uma segunda compra lá num outro ponto, entendeu? E uma terceira compra aí no último ponto que eu destaquei em algumas criptomoedas para os senhores e senhoras. O que eu tinha para deixar para vocês é isso. Setor de inteligência artificial é um dos setores aí que faz parte da narrativa desse ciclo de alta e eu acredito que pode ter aí uma excelente performance. E essa queda que a gente está vendo, essa correção aí, para mim, é uma excelente oportunidade para você que não está exposto em criptomoedas desse setor começar a comprar. Se você gostou deste vídeo, num próximo vídeo aí eu faço do setor de RWA, podemos fazer do setor de criptomoedas gamers também. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí também esse vídeo aí, certo? E cara, o momento é agora. Se você não comprar enquanto o mercado está corrigindo, depois você vai comprar lá na alta, cara. Então não faça como a manada.
compre agora que o trem já está aí 30%, 40% abaixo. Faça essa estratégia que eu acredito que vai dar muito bom se você for um cara paciente, tá bom? Tamo junto, não esquece do like, se inscreve no canal e até a próxima.